Usando a ferramenta de limpeza de solo no LP360, também vamos abordar algumas opções manuais para a limpeza da classificação do solo. Então, para a limpeza, não haverá tantas etapas quanto na classificação do solo, mas ainda assim existem várias coisas úteis que podem ser feitas. Este é o projeto que processei na nossa sessão de treinamento anterior. Para aqueles que talvez não tenham um conjunto de dados classificados, para este LAIS em particular, você pode usar qualquer conjunto de dados de treinamento ou qualquer conjunto de dados que esteja classificado neste exercício. Mais uma vez, isso será gravado e poderá ser consultado a qualquer momento depois. Então, hoje vamos focar principalmente em todas as diferentes maneiras de limpar a classificação da sua superfície do solo. Agora, na nossa sessão anterior, discutimos as duas principais opções de classificação do solo no LB360. Esses são o seu método de classificação de solo por IA e o método TIM adaptativo, que, como vimos quando revisamos nossos resultados, eu vou alternar entre eles aqui na minha tela. Você pode ver que parece que o nosso método TIM adaptativo talvez precise de um pouco mais de limpeza do que o nosso método de solo por IA. De qualquer forma, todos os métodos de classificação de solo exigem algum nível de limpeza, então é muito importante avaliar a qualidade da sua nuvem de pontos após a classificação. Agora, uma forma de você também revisar e avaliar a continuidade geral da sua classe de solo é rodando o que chamamos de precisão de superfície. Isso é totalmente opcional, e, mais uma vez, este treinamento é para mostrar todas as opções que você tem disponíveis durante esse processo. Agora, só para demonstrar essa ferramenta. Eu vou até a minha aba Quer Aquecer. E isso também será abordado na sessão de treinamento de Quer Aquecer amanhã à tarde. E precisão de superfície. E isso requer uma licença adicional, então é isso que vou verificar agora. Só para fins de demonstração, vocês não precisam fazer isso se não quiserem. Ela pode ser habilitada pela licença da ferramenta de Business Intelligence que é utilizada para todos os nossos processos avançados de classificação, como extração de linhas de transmissão, extração de trilhos, extração de edifícios e segmentação de árvores. Também pode ser habilitada pelas licenças de ajuste de faixa e alinhamento de faixa. Então, se você tiver qualquer uma dessas disponíveis, também pode usar essa ferramenta. Pronto, chegamos. Então, a precisão de superfície analisa o nível de ruído detectado em superfícies planas, ou, neste caso, no solo. Então, para minha entrada, vou usar apenas o meu sistema de solo, habilitando somente o solo para esse processo de revisão. Também vou analisar isso de forma global. Como você pode ver, existem diferentes opções. Mais uma vez, todas essas opções serão abordadas na nossa próxima sessão de treinamento amanhã, no treinamento de QAQC. Mas por hoje, isso é apenas uma visão geral de como avaliar a continuidade do seu solo. No nosso exercício anterior, acredito que usamos um tamanho de célula de 3 para classificar a nossa superfície semente. Então, para isso, também vou usar esse mesmo valor. Você também pode especificar o limite de aprovação ou reprovação que gostaria de visualizar. Isso te ajuda a identificar áreas que atendem a um critério específico. Então, por padrão, ele vai selecionar 0,065 pés como meu limite. Qualquer valor abaixo disso será marcado em verde. Qualquer valor acima será marcado em vermelho ou amarelo. Se você quiser revisar os intervalos específicos utilizados, pode abrir as configurações avançadas e revisar seus intervalos, como mostrado aqui. Certo, então eu vou rodar isso bem rapidinho. Mais uma vez, isso é apenas para processos de revisão e é totalmente opcional. Agora, na minha visualização do mapa, você pode ver meu raster. E ele destacou vários lugares em vermelho, indicando que encontrou alguns pontos de solo que ficaram fora daquele limite especificado na janela de diálogo. Então, usando essa ferramenta, eu conseguiria focar nessas áreas em vez de analisar todo o meu conjunto de dados. Assim, isso ajuda a visualizar áreas que podem precisar de mais atenção do que outras durante o seu processo de classificação.
Quando eu olho novamente para minha nuvem de pontos, também posso ver que algumas dessas áreas coloridas parecem estar ao redor desses vazios. Esses vazios provavelmente são onde existe algum objeto acima do solo, seja vegetação, prédios, carros, qualquer coisa desse tipo. Pode ser um pouco mais difícil classificar o que está embaixo dessa superfície. Agora, para visualizar o objeto específico nesta área e ajudar a limpar o solo ao redor dele, você pode usar o seu visualizador 3D para desenhar uma pequena caixa de visualização, como eu estou fazendo aqui, e mudar para todos os sistemas para ver o que está acima da superfície. Agora, pelo que posso perceber, parece que ou há uma vegetação rasteira, ou mais provavelmente, isso vai ser outro tipo de pilha de material com vegetação rasteira por cima. Então, isso significa que está tudo certo para classificar. Como mencionei, você pode fazer isso em várias áreas. Então, se você visualizar por classificação com todos os seus pontos, também pode ver todas as áreas em cinza que ainda não foram classificadas. Essa análise também pode ser levada para visualização imersiva, para exibir todos os pontos em um visualizador mais detalhado. Como podemos ver aqui, parece que temos mais vegetação rasteira, ou mais provavelmente alguns montes de terra aqui, porque a vegetação vai parecer um pouco mais rala e um pouco mais espaçada. Normalmente, as superfícies apresentam um padrão de pontos mais refinado sobre elas. Aqui, nesse grande vazio que podemos ver, estamos debaixo de uma grande copa de árvores, o que pode impedir que nosso sistema lidar alcance aquela superfície. Então, nesta área em particular, talvez não consigamos fazer muita limpeza, porque pode não haver pontos suficientes na superfície do solo para detectar. Isso é algo para se ter em mente quando você estiver realizando suas próprias missões e coletando seus próprios dados de OAV. Se houver áreas com vegetação densa, é recomendado voar em padrão cruzado, para permitir uma melhor capacidade de penetração do dossel. Você também pode notar, se eu olhar aqui, que não fez um bom trabalho ao limpar alguns dos meus meios-fios e classificá-los também. Isso pode acontecer por vários motivos diferentes, seja porque o algoritmo reconheceu isso como uma superfície acima do solo ou algum outro objeto. Podemos limpar isso facilmente usando algumas das nossas ferramentas. Agora, o principal que eu gostaria de falar hoje é, na verdade, a nossa ferramenta de limpeza de solo, que pode ser encontrada na faixa de classificação do solo. Ela vai se chamar apenas limpar aqui. Quando você a abre, há algumas opções diferentes que podem ser usadas para executar essa ferramenta. Agora, a primeira de que vou falar é a limpeza manual do solo. Então, quando eu clico em adicionar solo, mais uma vez sempre recomendo que você leia essas dicas úteis a usar uma nova ferramenta de classificação. Simplesmente porque pode conter muitas dicas úteis. E dicas sobre como tornar sua classificação o mais fácil possível. Depois de ativar essa opção, você verá este pequeno ícone aqui, que é a opção de classificação por polígono. Agora, essa opção pode ser usada em várias visualizações. Então, agora mesmo, eu posso começar a desenhar no meu visualizador imersivo aqui. Vou desenhar um polígono ao redor do meu curta. Você verá como esses pontos começam a se destacar. Você também pode notar que não destacou nenhum dos pontos de solo já existentes. Isso acontece porque essa ferramenta específica já possui um filtro para considerar apenas pontos não classificados ou criados e nunca classificados. Quando estiver satisfeito com a seleção de pontos, você pode pressionar a barra de espaço. Se aparecer esse aviso, é só para te informar que você selecionou mais de 500 mil pontos e, por isso, não poderá usar o botão Desfazer classificação. Isso não é nenhum problema. Vamos clicar em Sim. Você pode perceber que esses pontos não ficaram laranja como os nossos pontos de solo típicos.
Isso acontece porque essa ferramenta também utiliza uma classe temporária para armazenamento. Assim, você pode confirmar se os resultados estão de acordo com o que você espera. Se você estiver satisfeito com eles, no meu caso, estou satisfeita com a seleção da guia aqui, vou vir aqui em cima e clicar em confirmar edições. Isso vai então atribuir esses pontos à classe de classificação de solo. Você vai ver aqui onde diz edições, entre parênteses, aparece o número 20. Esse número corresponde à classe que está sendo usada para armazenamento temporário. Essa classe também é chamada de classe de solo ignorada. Aqui, para nossa classe de solo, você vai ver que é a classe 2. Está pedindo para confirmar se eu quero mover minhas edições para a classe de solo. Nesse caso, a resposta é sim. Ele vai aplicar automaticamente um filtro básico para você realizar esse processo. Isso não precisa ser feito apenas na visualização imersiva, você também pode fazer isso na própria visualização do mapa. No entanto, quando você está olhando na visualização do mapa, que se eu fechar aqui você pode perceber, é um pouco mais difícil realmente encontrar a superfície do solo durante esse processo de classificação. Por isso, comecei na visualização imersiva. Se você optar por usar a visualização do mapa para esse processo, eu recomendaria mudar para uma escala de 10, para permitir que você visualize melhor a própria superfície e as características acima do solo. Então, neste exemplo, eu poderia dar um zoom para fora e encontrar esse pequeno bloco bem aqui. Parece que ele deixou uma seção inteira de fora, e isso provavelmente porque está nas bordas externas de uma linha de voo. Eu consigo perceber isso só por causa das estrias estranhas que estamos vendo aqui. Normalmente, isso indicaria que está no final de uma linha de varredor, mas eu ainda poderia classificar esses pontos. Você mencionaria adicionar pontos de referência. Vai aparecer aquela mesma pequena mensagem útil. Diálogo. E pode começar exatamente o mesmo processo de desenho em torno deles. No entanto, você pode observar esses padrões estranhos aqui, onde apenas alguns pontos são selecionados. E isso porque eu estou visualizando às 10 horas. Assim, ele desenha a imagem entre esses pontos. Mais uma vez, clicar na barra de espaço confirmará essas alterações. Para sua turma temporária. Só para mostrar um pouco mais de como isso fica, se eu for em pontos, você pode ver que este é o final da nossa linha de varredura, onde nossos pontos começam a se espalhar, porque nosso drone está perdendo velocidade. Ok. Se houvesse pontos em um objeto que eu não quisesse na minha classe de solo, por exemplo, digamos aqui, talvez considerando a área do nosso projeto, essa área aqui não devesse ter sido classificada. Talvez fosse uma área específica de projeto. Talvez houvesse algum tipo de construção em andamento ali e não queríamos que fosse incluída em nossos contornos. Não tem problema. Em seguida, você pode usar o botão Remover para remover esses itens da sua classe principal. Assim como na outra ferramenta, você pode selecionar usando um polígono. Nesse caso, não selecionará os pontos não classificados. Ele selecionará apenas os seus pontos de referência no solo, e você deverá clicar novamente na barra de espaço para removê-los. Ok. Muito fácil de usar. Mas, mais uma vez, ao realizar esse tipo específico de classificação, recomendo fazê-lo na visualização imersiva, pois você consegue visualizar a superfície melhor do que na visualização do mapa. Ok. Alguém tem alguma dúvida sobre essas duas funcionalidades específicas? Muito bem, então, para a nossa próxima opção dentro desta ferramenta, também temos a limpeza assistida do solo. Agora, a limpeza assistida do solo fará a classificação para você com base no modo de limpeza que você selecionou. Sempre recomendamos que você comece pelo modo normal, porque se começar pelo modo agressivo, pode acabar classificando pontos demais. Então, neste caso, eu poderia fazer exatamente a mesma classificação nesta área usando o polígono e desenhando ao redor da área desejada que eu gostaria de classificar. Para este caso, você vai dar um duplo clique para confirmar e ele vai executar essa classificação. Novamente, ele está usando uma classe temporária, que pode ser vista em azul.
Para quem tem dificuldade com o daltonismo ou algo do tipo, é possível mudar essa cor, porque eu sei que azul e cinza podem acabar se misturando um pouco. Então, se você quiser fazer isso, pode ir no seu filtro de visualização ao vivo e encontrar a sua classe 20 ou a classe de solo ignorada, como você pode ver aqui, e dar um duplo clique na cor para escolher uma nova, se desejar. Novamente, isso é totalmente opcional. Isso é mais para fins de visualização. Então, para o restante do nosso exercício, só para facilitar um pouco para os nossos olhos, vou selecionar a classe amarela ou a cor amarela. Assim, conseguimos ver esses pontos realmente se destacando em relação à superfície ao redor. Agora lembre-se, eu comecei com o modo de classificação normal. Existem 5 modos, que vão do normal ao extremo, e eu recomendo ir descendo essa lista enquanto você classifica, para garantir que não classifique pontos em excesso. Então, posso fazer exatamente a mesma coisa na mesma área para testar como esses resultados funcionam. Como você pode ver, eles realmente começam a se acumular aos poucos nos seus modos de limpeza. E pode ser executado quantas vezes você quiser em uma determinada área. Como essa ferramenta roda muito rápido, ela é muito fácil de usar. E você também tem a opção de executar sobre toda a sua última camada. Agora, se você estiver usando algo como muito agressivo, inclinação acentuada ou extremo, eu não recomendo usar a opção por camada, pois você frequentemente vai acabar classificando seus veículos ou outros objetos desse tipo. Se eu quisesse, poderia rodar o modo normal muito rapidamente, para ver se talvez você pode me ajudar a pegar alguns desses pequenos pontos que foram perdidos durante a nossa classificação inicial. Como você pode ver, vai demorar mais para rodar. Se você decidir escolher essa opção também, o mesmo vale para a nossa classificação de solo adaptativa 10 PCT. Quanto maior a área usada para execução, mais tempo vai levar para processar. Então, lembre-se disso quando estiver trabalhando com grandes conjuntos de dados. Nesse caso, com o normal, você pode ver todos esses pequenos pontos que ele captou para mim, incluindo alguns naquela área com vegetação rasteira e pilhas adicionais de material. Mais uma vez, se você estiver satisfeito com esses resultados, pode sempre clicar em Confirmar edições, e isso vai enviar essas alterações para a classe de solo. Se você não estiver satisfeito com seus resultados, pode redefini-los a qualquer momento. Redefinir não só permite que você reenvie sua classe de edição, como também pode redefinir seu solo e seus outliers, se necessário. Isso permite que você execute essa ação sem precisar criar um novo PCT não classificado, como fizemos no início da nossa sessão de treinamento anterior. Neste exemplo, vou apenas desfazer minhas edições. Você pode fazer isso em uma área específica. Então, digamos que bem aqui eu fiquei insatisfeito com o desempenho, e eu poderia fazer isso, por exemplo, usando um círculo. Como círculo, você pode especificar o tamanho apenas clicando com o botão esquerdo e arrastando o mouse, soltando quando estiver satisfeito com a seleção. Como você pode ver, ele também vai pegar parte dos nossos prédios, então isso aqui é, na verdade, a borda de um edifício. Então, este seria outro exemplo de um lugar que eu não gostaria de incluir na minha classe de solo ao redor. Assim, eu posso vir aqui e remover esse ponto bem rapidamente. Como você pode imaginar, essa ferramenta é extremamente útil para uma limpeza rápida. Então, para os pontos restantes que detectei, vou em frente e confirmo eles usando o mesmo processo de antes. Então, a opção Confirmar edições, clique em Sim e confirme. Isso vai confirmar essas alterações, na classe que eu desejo. Agora, existem algumas outras opções para isso. Me dê um momento só para salvar a alteração que eu fiz. Agora, como mencionei, somente essa ferramenta vai usar sua classe temporária. Todas as outras opções de limpeza que vou discutir hoje não vão utilizar essa função. Elas vão enviar diretamente para a sua classe de solo.
Isso significa que você também vai precisar fazer a limpeza manual disso, usando o mesmo método. Agora, alguns dos outros métodos incluem ferramentas na faixa de classificação. Como você pode ver aqui, podemos especificar que nossa fonte vai ser nossa classificação de solo e filtro de adições. Isso significa que só vai habilitar nossa classificação de solo e nossa classe temporária limpa. Se você quiser visualizar esses pontos a qualquer momento, também temos um filtro embutido. Então, se eu clicar nesse menu suspenso e procurar por solo e sistema de edições, ele vai habilitar apenas as funções que me interessam. Agora também podemos ver muito facilmente que há algo aqui que provavelmente não deveria estar. É bem provável que isso não faça parte da minha superfície. Então, outra coisa que vimos no nosso exercício anterior e que também vamos fazer ao longo de hoje é usar o nosso classificador de visualização em perfil. Para isso, posso traçar uma linha reta sobre qualquer objeto que eu não queira na minha classe, desenhando um pouco mais largo que esse objeto, e podemos observar essa característica aqui. Agora eu posso ver que há alguns pontos acima do que parece ser o meu solo. Minha ferramenta favorita para usar é a classificar acima e abaixo do alinhamento. Então, nesse caso, vou escolher a opção de alinhar acima. A partir daí, posso literalmente clicar ao longo do que parece ser a minha superfície. Qualquer ponto que fique acima dessa linha específica será movido para a classe de destino especificada. Quando eu estiver satisfeita com a minha seleção, basta pressionar a barra de espaço para confirmar as alterações. Ok! Agora, para aqueles que trabalham com conjuntos de dados menores, é possível percorrer todo o conjunto de dados. Fazendo isso, identifique quaisquer áreas que possam não estar alinhadas com o seu terreno. Aqui posso ver que há alguns que parecem estar acima da superfície do meu terreno. Se eu quiser visualizar todos esses pontos para identificar se há vegetação ou não, posso simplesmente voltar para o meu sistema de todos os pontos. Ao fazer isso, podemos ver que há alguma característica acima do solo, que está localizada nesta área. Então, quando eu voltar para as minhas edições, sei que esses precisam ser removidas. O perfil permite que você percorra todo o seu conjunto de dados, procurando por esses pontos. E eu posso ver que tenho vários aqui, que não deveriam estar ali. Se eu quiser aumentar a profundidade do meu perfil para não precisar rolar tão devagar, você também pode fazer isso enquanto ainda está nesse visualizador. Você pode fazer isso clicando no botão Modificar profundidade do perfil e pode especificar qualquer profundidade que desejar. Nesse caso, vou escolher 20 pés. Agora, quando eu mudo para isso, fica um pouco mais evidente quando há objetos acima do solo. Se você estiver trabalhando em uma área com mudanças significativas de elevação, ou seja, que sobe e desce com morros e colinas, algo desse tipo, pode não ser tão fácil visualizar isso na visualização de perfil. Quando o terreno é relativamente plano, como você pode ver aqui, eu também posso aumentar isso para algo em torno de 100, e ainda consigo ver esses pontos acima da minha superfície. Certo, mais uma vez, posso fazer a mesma coisa que fiz antes. Então, começo a selecionar logo acima da superfície do solo. Todos os pontos que selecionei ficaram destacados em branco, e podemos apertar a barra de espaço. Isso permite uma limpeza muito rápida e fácil para remover qualquer ponto da nossa classe. Como discutido anteriormente, você também pode usar seus pincéis. Quando você vê esses picos dessa forma, normalmente são objetos acima do solo. Mais uma vez, uma maneira muito rápida de visualizar isso é no visualizador 3D. Normalmente eu desenho bem aqui e você pode ver que realmente pegamos pontos em cima de um telhado ou de algum outro objeto vertical. Agora isso está causando esse tipo de pico. Esses são realmente fáceis de remover da sua superfície do solo e muito fáceis de detectar na visualização do mapa, podendo ser removidos com um pincel simples.
Agora eu sou um pouco mais meticuloso quando passo por essa função específica nos meus próprios projetos. E eu costumo ser bem detalhista com cada pequeno pico que vejo. Espero que isso seja útil para vocês também. Quando objetos começam a aparecer dessa forma, muito ásperos, isso geralmente indica a presença de vegetação ou algo semelhante no solo. Agora, mais uma vez, você não precisa usar o visualizador 3D para isso. Mas eu prefiro poder ampliar essas áreas específicas, em vez da visualização imersiva, que exibe todos os dados. Aqui você pode ver que alguns objetos estão sendo detectados. Se eu voltar a analisar todos os pontos, provavelmente veremos que se trata de vegetação. Ok. Agora, só para deixar registrado, a classificação não pode ser realizada no visualizador 3D. Isso só pode ser feita na visualização mapa, na visualização perfil e no modo imersivo. O visualizador 3D destina-se apenas a processos de visualização e controle de qualidade. Vou passar por esse processo mais algumas vezes só para mostrar para vocês, mas quando eu centralizo aqui, podemos ver esses objetos acima do solo. E se mudarmos para todos os pontos, podemos ver que pode haver alguns pontos do solo aqui embaixo, que não foram classificados. Então, antes de usar minha ferramenta de limpeza para tentar classificar esses outros pontos do solo, vou dar um pequeno zoom. Assim, você pode ver que ainda há alguns espalhados no nosso solo aqui. Quero remover os pontos de solo existentes que não deveriam estar ali, ou seja, aqueles na nossa vegetação. Então, encontro minha opção de classificar acima de uma linha. Você também pode usar a opção de classificar dentro de um polígono. Isso vai permitir que você selecione toda uma área de pontos, assim mesmo. Agora, novamente, quando você estiver usando ferramentas de classificação, como essas ou aquelas encontradas na faixa de classificação, para executá-las, você vai usar a barra de espaço. Ao usar a ferramenta de limpeza de terreno, basta clicar 2 vezes com o mouse. Tudo bem? Então, quando estamos visualizando todos os nossos pontos, como estamos fazendo aqui, pode ser um pouco difícil identificar algumas dessas áreas onde a vegetação e o solo se misturam. Normalmente, para essas áreas, eu recomendaria diminuir a largura do perfil para permitir uma melhor visualização. Então, para esta área específica, vou reduzir para, digamos, 3 pés. Agora aqui, podemos ver que o terreno está relativamente plano em ambos os lados. Então, muito provavelmente, também está plano embaixo da nossa vegetação. E podemos supor que isso é alguma vegetação que foi classificada incorretamente. Então, vou passar por aqui e selecionar esses pontos. Agora, se eu rolar a tela, você também pode ver esses pontos aparecendo acima da nossa superfície, e eles podem ser removidos facilmente. Você também tem a opção de usar pincéis e outras ferramentas semelhantes, onde você pode simplesmente passar o mouse para frente e para trás enquanto clica com o botão esquerdo e reclassificar esses pontos. Se você quiser destacar um pouco mais o seu terreno, nós temos o filtro de solo grande para todos os pontos, que especificamos no nosso exercício anterior. Vamos garantir que está sendo visualizado pela legenda. Então, no filtro Live View, você escolhe Legenda, e isso vai fazer com que os pontos do solo se destaquem bastante em relação aos outros. Quando esses pontos são selecionados, no entanto, como você pode ver aqui, eles vão diminuir de tamanho. Se você não ficar satisfeito com isso, então digamos que por acidente você tenha selecionado todos esses pontos, mas eu não quero desfazer todos eles. Você também pode simplesmente clicar com o botão direito do mouse, e isso vai parar o processo de classificação. Isso vale para todos os modos de visualização. Então, você pode usar isso na visualização imersiva, no perfil ou no mapa para interromper a classificação caso pontos tenham sido selecionados por engano. Agora parece que ainda tem um
ponto pairando aqui em cima na minha árvore. Tudo bem, vou mais uma vez desenhar um perfil se eu quiser pegar toda a área e tirar esse ponto mais alto dali. Normalmente, eu desenho meu perfil tão largo quanto o próprio objeto, assim todos os pontos ficam visíveis. De novo, usando essa ferramenta, posso simplesmente passar por cima e pincelar o quanto eu quiser, apertar a barra de espaço e remover esses pontos da minha classificação. Então, olhando para alguns objetos abaixo de uma superfície vegetada, vamos passar para esta seção aqui. Vou abrir a visualização imersiva para esta parte e vamos deixá-la bem maior para vocês. Vamos ver aqui onde ela vai se encaixar. Claro que foi. Pronto, aí está. Certo, agora vamos ver se conseguimos encontrar aquele mesmo lugar. Agora, quando você está na visualização imersiva, ela não exibe automaticamente todos os seus pontos. Ela exibe apenas uma certa densidade dos seus pontos. Se você quiser visualizar mais, pode aumentar a densidade, mas isso pode deixar a performance da sua imagem mais lenta, do computador. Então, lembre-se disso quando estiver tentando exibir todos esses pontos. Você também vai notar que, ao longo da nossa classificação ou em todo o nosso conjunto de dados, temos esses carros fantasmas, certo? Provavelmente eles estavam passando e foram capturados apenas em pequenos momentos ao longo do voo. Agora, isso não é necessariamente um problema, mas às vezes eles podem ser classificados de forma errada, e é por isso que você pode fazer a classificação. A visualização imersiva permite selecionar apenas objetos acima do solo, enquanto se você estiver olhando na visualização do mapa, ela vai selecionar tudo o que estiver abaixo do seu mouse. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar apenas nesta pequena área aqui embaixo, eu preciso garantir que estou bem aproximado dela. E começo a selecionar apenas esse conjunto de pontos. Agora, com essa ferramenta específica, ela vai usar as opções de classificação aqui na faixa de opções. Então, se eu fizer isso e aparecer a mensagem: "Ah, você selecionou mais de 500 mil pontos." E estou preocupado. Essa classificação não será o que eu quero. Posso simplesmente clicar em não e ela não será realizada. Ok. Novamente, você também pode usar a ferramenta de limpeza. Então, vejo que tem algum terreno aqui embaixo que não foi classificado. Talvez eu deva me concentrar um pouco mais nessa área. Podemos reabrir nossa ferramenta de limpeza a qualquer momento e executá-la por polígono. Mas o solo assistido não pode ser feito no mapa, na visualização imersiva, como você vê aqui. Isso só pode ser feito na visualização do mapa ou no perfil. Já o manual, por exemplo, vejo esses pontos aqui. Clico em adicionar. Aí sim, posso selecionar na visualização imersiva. Certo. Agora que temos essa versão da ferramenta, também temos um PCT, que acredito estar mencionado no nosso documento do exercício. Para todos aqueles que estão acompanhando atentamente através do documento digital, eu me encontro agora exatamente na página de número 192, dentro da subseção identificada como 0523. Esta é considerada uma seção de conteúdo relativamente curta e objetiva. Portanto, terei um tempo bastante generoso e disponível para responder a todas as suas perguntas. Ou, se quiserem ver um processo ou conjunto de ferramentas bem específico, fiquem à vontade para pedir durante esta sessão. Queríamos garantir que vocês tivessem bastante tempo para isso. Assim, além da nossa ferramenta aqui, existe uma versão PCT que também pode ser usada, onde você pode especificar seu próprio conjunto de parâmetros em vez de usar o modo de limpeza. Agora, se formos a nossa guia Tarefas de Pontos ou a faixa de opções Tarefas de Pontos na parte superior, entremos no nosso gerenciador de tarefas de pontos. Tudo bem. Lembre-se que no exercício anterior usamos o botão de importação para importar todos esses PCTs. Agora, o que estamos procurando para este exercício em particular
é o Ground Training Cleanup 2 Degree 10 cm. Clique em OK e vamos revisar essas configurações. Então, nas configurações do PCT ativo, haverá alguns parâmetros, então fiquem à vontade para apenas observar essa parte enquanto eu discuto isso com vocês. Então, no filtro de ponto de entrada, como todos os nossos filtros de solo fazem, ele está olhando apenas para o grupo criado, nunca classificado, e para o grupo não classificado. Isso impede que ele classifique quaisquer edifícios que possamos ter feito, quaisquer pontos de ruído que foram classificados ou qualquer vegetação que possa ter sido classificada antes desta etapa. Além disso, ele também está restrito aos nossos últimos retornos. No nosso exercício anterior, falamos sobre definir um intervalo de elevação, o que pode ser feito para qualquer entrada de qualquer PCT ou exportação que você desejar. Certo, vamos encerrar isso. Para os nossos pontos sementes de limite, isso está restrito apenas ao nosso solo. Os pontos semente de limite servem apenas para informar o algoritmo. Estes são os pontos de solo classificados que temos neste momento e que queremos usar como entrada para identificar pontos de solo ao redor. Para a nossa classe de destino, nossos pontos semente, que mencionei anteriormente, ou mencionei brevemente que utilizam o que chamamos de flags. Flags são um classificador adicional que pode ser usado para especificar pontos únicos dentro de uma determinada classe. Agora, anteriormente, cada uma dessas flags tinha um propósito específico. No entanto, agora elas são mais arbitrárias e usadas conforme a necessidade, em vez de seguir recomendações. Então, se vocês quiserem mais informações sobre como utilizar essas flags e o que elas fazem, por favor, me avisem. Vou fazer com prazer um exercício rápido no final disso para demonstrar a importância ou o caso de uso delas. Esse PCT em particular está configurado em metros, e você pode ter notado que nosso projeto está em pés. Tudo bem. Quaisquer que sejam as unidades que você preferir usar em qualquer um dos seus PCTs, elas funcionarão sem problema em qualquer projeto que você escolher, seja configurado em pés ou metros. Assim como o nosso PCT adaptativo de 10 pontos, este também possui um limiar angular e uma distância máxima. Esses são parâmetros usados para identificar pontos de solo circundantes quando pontos já classificados são fornecidos como entrada. Isso significa que, para qualquer ponto de referência existente no solo, o sistema irá analisar o entorno a uma determinada distância, dentro de um limite angular específico, e classificará como solo quaisquer pontos que se enquadrem nesse parâmetro. O processo também será executado para todas as iterações inseridas. Nesse caso, está listado como kind. No entanto, isso vai ser um pouco excessivo, porque normalmente, após 10 iterações, provavelmente vai se tornar redundante, e não será possível classificar pontos adicionais usando esses parâmetros específicos. Certo! Agora que discutimos as configurações aqui, este PCT em particular só pode ser executado por polígono. Você não tem outra opção, e isso porque ele funciona de uma maneira muito específica. Agora, normalmente eu recomendaria este quando você estiver trabalhando sob vegetação. Ou talvez você esteja analisando algumas pedras de contenção ou algo assim, onde vai haver muito mais movimento dinâmico ao redor da superfície do solo. E eu vou te mostrar como isso irrita. Então, para este exemplo, vou desenhar um perfil relativamente estreito embaixo da minha copa, bem aqui. Mas eu vou fazer isso. Vamos dizer meio pé, então 0,5. Certo. Assim que isso estiver pronto, vou rolar a tela para baixo para garantir que eu realmente consiga ver o meu solo. E eu vou começar a executar pelo polígono. Agora, deixa eu dar um zoom aqui. Você vai perceber que assim que eu começar a clicar, a minha visualização de perfil vai me acompanhar e você vai ver que aparece uma linha amarela. Isso indica o ponto exato que selecionei na minha nuvem de pontos. Agora eu só vou desenhar uma caixinha pequena ao redor dessa área, assim mesmo. Quando eu terminar essa área, vou dar um duplo clique. Mais uma vez, já vimos essa mensagem várias vezes. Isso só significa que você não pode usar o botão desfazer.
Você também. Mas quero que você perceba que isso não tá fazendo nada agora. Só tá parado aqui. Isso porque tá esperando você selecionar pontos adicionais. Agora, é assim que isso é muito útil quando você está olhando debaixo da copa para classificar pontos. Agora, o que ele está esperando que eu faça é que eu possa dar um zoom aqui. Eu posso tanto clicar para selecionar um ponto, ou posso clicar na minha visualização de perfil. Então, por exemplo, eu posso ver que tem um pequeno ponto bem aqui que pode ser classificado. Posso selecionar aqui e ele vai mostrar em amarelo onde está esse ponto. Você também pode usar a tecla Shift, segurando enquanto está na visualização de perfil. E você pode usar as setas para girar por baixo da copa ou sobre um objeto difícil de classificar. Agora, mais uma vez, aqui eu posso ver que há alguns pontos que não estão sendo selecionados, eu posso vir aqui. Eu posso fazer o meu melhor para selecioná-los da melhor forma possível. Você vai querer tentar pegar alguns desses. Aqui tem outra pequena área. Parece que não está classificando. Isso não me parece vegetação. Então eu vou lá, seleciono esses pontos e vou girar mais um pouco para procurar outros pontos adicionais, que podem ter passado despercebidos debaixo do meu dossel. Não sei vocês, mas é um pouco difícil para mim enxergar esses pontinhos pequenos na minha tela. Vamos mudar para isso aqui para eu conseguir enxergá-los um pouco melhor. Pronto, aqui estamos. Esse aqui, digamos, tem alguns aqui desse lado. Bom, depois que você terminar de selecionar seus pontos, quanto quiser inserir, você pode então dar um duplo clique. Ah, se ele deixar, e então vai começar a executar, e você pode ver isso no canto inferior esquerdo da sua janela. Ele vai usar todos os pontos que você selecionou para classificar quaisquer pontos ao redor dentro daquele polígono. Já vi muitos usuários utilizarem essa ferramenta de limpeza específica em vez de outras, especialmente para avaliações florestais ou coisas desse tipo, para obter mais precisão, contorno sob uma densa cobertura vegetal. Isso também foi observado em campos agrícolas, como eu disse, com envoltórios de lona, coisas desse tipo que vão gerar algum tipo de movimento dinâmico na superfície. Isso pode ser um pouco mais difícil de classificar. Tudo bem. A mesma coisa pode ser feita fora da vista de perfil, então você não precisa dela. Mas eu poderia fazer exatamente a mesma coisa, apenas desenhando por aqui, porque consigo ver que há muitos pontos que não foram representados no meu meio-fio. Clique 2 vezes novamente. Ainda vai esperar que eu selecione alguns pontos. Mas quando eu estou usando essa visualização em particular, pode ser um pouco mais difícil identificar apenas os pontos do solo. E não vai destacar tão bem quanto faz na visualização de perfil. Então, fica mais difícil identificar os pontos que você está selecionando. Portanto, nesse caso, parece que essas configurações específicas não são ideais para este exercício em particular. É aí que é útil poder rodar por polígono, porque você pode executar isso quantas vezes quiser. E você sempre pode vir aqui e modificar as configurações. Agora, minha regra geral para isso seria se você estiver trabalhando com algo como morros ondulados ou algo desse tipo, você vai querer aumentar o ângulo e diminuir a distância. Para áreas com um terreno relativamente plano, objetos planos, você vai querer diminuir o ângulo e aumentar a distância. Essa é a minha regra geral. Eu também recomendaria que você sempre deixe ativado o algoritmo Omit Edge Climbing, pois isso vai ajudar a evitar que ele suba pelas laterais dos seus prédios, ou de outras estruturas artificiais desse tipo. Então, depois disso, temos mais um último PCT que vamos rodar, e esse é o filtro de pontos de ruído estatístico. Ele é usado para procurar ruído estatístico em um determinado grupo classificado. Então, o que vamos fazer é entrar novamente no nosso gerenciador de PCT. Reconhecer e para o tipo, quero que você encontre o filtro de pontos de ruído estatístico.
O nome dessa tarefa será Ruído do Sono. Para quem está acompanhando, isso está na página 195, seção 3, que estou executando agora. E temos algumas configurações que vamos querer ajustar para essa tarefa em específico. Parece que eu já criei uma anteriormente, então agora vou adicionar um nome extra e diferente a ela, para identificá-la melhor. Aqui estamos! Depois de criar o item, certifique-se de selecioná-lo no seu gerenciador e clicar em OK. Agora vamos configurar essas definições. Então, nas suas configurações de PCT ativo, quero que você selecione o filtro Pontos de Entrada. Vamos usar a opção Desativar tudo. Desative tudo e vamos habilitar apenas o nosso solo. E você também pode selecionar o solo ignorado, caso ainda esteja usando ele para o processamento. Nesse caso, acho que não temos nenhum solo ignorado, mas ainda assim vamos deixar essa opção marcada. Assim, eu poderia usar isso durante o processo de limpeza. Então, vou clicar em OK. Vamos garantir que tanto os pontos baixos quanto os pontos altos estejam habilitados para isso. O nosso destino de saída aqui será o ponto de baixo ruído. Você também pode optar por separar o ruído alto, então será o ruído estatístico alto encontrado na classe de solo, e você pode definir esse destino para a classe 18 de ruído alto. Agora, normalmente, para a distância de destino da sua amostra, isso seria de 3 a 5 vezes o espaçamento nominal dos pontos do seu conjunto de dados específico. Caso você não saiba qual é esse valor, temos uma ferramenta de estatísticas de nuvem de pontos que você pode usar para obtê-lo. E vou explicar isso daqui a pouco. No entanto, por enquanto, nós iremos utilizar, por assim dizer, cerca de 15 pés de comprimento. No que diz respeito ao desvio padrão máximo, nós iremos selecionar o valor de 3. Em seguida, aplicaremos nossas configurações. Você pode executar este comando usando qualquer uma das ferramentas disponíveis que estejam habilitadas. Então, seja por polígono ou por camada ativa. Antes de realmente clicar em executar, vou mostrar a ferramenta que você pode usar para estimar o espaçamento nominal dos pontos. Ela pode ser encontrada na aba que é Aquecer e será a sua ferramenta de estatísticas de nuvem de pontos. Então, se algum dia você estiver fazendo isso sozinho e precisar calcular esse valor, abre essa ferramenta e quero que você encontre o espaçamento nominal dos pontos e o habilite. Não precisamos executar esse procedimento para esse exercício específico, mas gostaria que vocês soubessem que essa opção existe para a geração e avaliação rápidas. Ok. Agora que fizemos isso, vamos executar essa ferramenta, e eu farei isso pela camada ativa, porque quero analisar o ruído estatístico de toda a minha nuvem de pontos. Super bem. Então, vou clicar em cima aqui. Vou deixar isso rodar. Certo. Então, vocês vão ver que ele destacou algumas áreas no meu visualizador aqui. Se eu quiser avaliar o número de pontos, posso abrir meu filtro Live View e clicar em Escanear. Só uma observação rápida: se vocês virem essas cores destacadas em vermelho, é só porque elas ainda não foram atualizadas com o escaneamento mais recente. Assim que eu escanear, ele vai mostrar as contagens reais. Parece que temos muito mais ruído detectado aqui, então são mais de 32 mil pontos de ruído. Mas lembre-se, o que estamos analisando aqui é o ruído estatístico. Então, não vão ser aqueles mesmos pontos de ruído alto e baixo que vimos no começo do nosso exercício anterior, que eram bem óbvios e estavam bem distantes da superfície. Esses vão ser aqueles pontinhos chatos e minúsculos que podem ser causados por qualquer coisa, desde um objeto pequeno na superfície até talvez algum erro dinâmico na sua trajetória. Se você quiser visualizar apenas o solo e os pontos de ruído para identificar onde eles estão no seu filtro de visualização ao vivo,
pode desabilitar tudo e habilitar apenas o solo e os próprios pontos de ruído. Então aqui você pode ver que ele realmente identificou um prédio aqui como um ponto de ruído estatístico, que é exatamente o que queremos que ele faça. Ele vai identificar áreas como essa. Também está identificando algumas áreas nesses trechos irregulares. Lembre-se, eu mencionei que se você vir uma área irregular com visibilidade semelhante, como essa aqui, provavelmente está captando algum tipo de objeto áspero sobre a superfície, que na maioria das vezes é vegetação. Agora, com essa informação, você pode ou desclassificar esse ruído, mesmo que ele já tenha sido removido, ou pode usá-la para identificar áreas que talvez precisem de uma limpeza adicional. Então, por exemplo, esse ponto de ruído baixo aqui parece que é uma pequena vala. Posso abrir meu visualizador 3D para realmente avaliar o que é isso e habilitar todos esses contos. Então, vou fechar meu filtro, ele está aqui no canto inferior porque eu só minimizei. Vou fechar isso. Não quero salvar minhas edições. E aí conseguimos realmente ver o que é esse objeto. Então, parece ser uma espécie de poço. Portanto, os pontos de ruído baixo que foram detectados provavelmente não são pontos de ruído. Eles provavelmente são apenas uma estrutura feita pelo homem abaixo da superfície do solo. No entanto, isso nos permitiu destacar essa área sem que precisássemos inspecionar manualmente o ponto para identificá-lo. Como mencionei anteriormente, temos várias opções de classificação. Por exemplo, onde vimos esses pontos de ruído, se os vimos aqui? E sabemos que, de fato, esta é uma superfície de solo firme nesta área específica, você ainda pode usar seus pontos de referência manuais. Então, posso mudar isso para o terra. Ok. Posso selecionar todos os meus sistemas de pontos como entrada, assim ele selecionará tudo na minha nuvem de pontos. E eu posso simplesmente vir aqui e reclassificar esses pontos se achar necessário. Isso te dá controle total sobre o seu processo de classificação do solo. Agora lembre-se, a nuvem de pontos com a qual estivemos trabalhando durante este exercício foi uma classificação de solo feita por IA. Nenhum método de classificação vai ser perfeito. Sempre vai ser necessário algum nível de limpeza manual durante esse processo e realmente exige um olhar humano para inspecionar. Porque algumas áreas, como vimos, que são destacadas como ruído, podem não ser necessariamente ruído na sua superfície. Pode ser uma estrutura feita pelo homem que não se assemelha à área ao redor. Eu sei que isso acessou já mais alguns minutos. No entanto, essas são a maioria das nossas ferramentas de limpeza e classificação disponíveis para você. Alguém gostaria que eu abordasse mais algum ponto sobre classificação do solo? Mais uma vez, eu garanti que houvesse bastante tempo no final desta sessão. Então, vocês estão mais do que convidados a fazer quantas perguntas quiserem. Fico feliz em demonstrar qualquer uma dessas ferramentas para vocês agora. Como mencionei antes, no nosso exercício, tivemos alguns PCTs que usaram flags, enquanto outros não usaram. Então, inicialmente, quando estávamos fazendo a nossa avaliação sobre as sementes, vou apenas abrir esse aqui para mostrar as classes de destino. Vou abrir este aqui para vocês. Se eu verificar o destino, você vai ver que este aqui não tem nenhuma flag definida. Então, essa era a nossa superfície semente. Não há flags aqui, é apenas um ponto de solo gelérico. No entanto, se eu olhar para o meu Adaptive 10, então vamos procurar o nosso Adaptive 10 aqui. Vou abrir para revisar o destino dele. Aqui você vai ver que um ponto foi definido. Isso significa que esses pontos têm um classificador adicional. Para mostrar como isso fica, se eu abrir meu filtro de visualização ao vivo e decidir que só quero ver minhas sementes, não quero ver todo o resto que classifiquei ao longo deste exercício. Vou desligar tudo, exceto o sol. Vou dar um duplo clique aqui e vou definir meu ponto-chave, ou seja, aquela flag, para limpar. Limpar significa olhar para tudo exceto minhas flags. Não olhe para aquelas.
Definir, neste caso, no filtro de visualização ao vivo, significa olhar apenas para minhas flags. Ignorar significa finir. Eu não tenho. Observe tudo. Ok, agora, ao aplicar isso, vou minimizar aqui e vamos converter isso de volta para pontos. Deixe-me fazer isso novamente. Esse é o filtro errado. Aqui estamos. Deixe-me fazer isso novamente. Espero que esteja se aplicando. Definir. Aqui estamos. Era isso que eu queria ver. Tudo bem? Então, quando aplicamos nosso filtro adaptativo de 10 pontos, ele na verdade reclassificou muitos desses pontos. Mas ele não reclassificou os pontos usados ou classificados individualmente, usando nossa ferramenta de limpeza. Então, esses são todos os pontos que eu classifiquei usando o PCT de limpeza. Portanto, se eu quiser, posso usar essas marcações com qualquer conjunto de dados que me interesse. Então, como eu disse, se eu vier aqui e clicar em limpar, ele vai me mostrar tudo, exceto esses pontos. Pode não parecer, porque temos muitos pontos de solo aqui, mas especialmente quando você começa a fazer a classificação do solo. E você só tem suas sementes e talvez um pequeno trecho de solo onde aplicou o adaptativo de 10 pontos, isso facilita muito a identificação dessas áreas. E também permite que você desfaça um conjunto de pontos de solo sem prejudicar os outros. Então, por exemplo, no nosso exercício anterior, conseguimos rodar o adaptativo 10 várias vezes diferentes ao longo daquela 1h30 e nunca desfizemos nossos pontos de semente durante todo aquele exercício. E isso não funciona só para os pontos-chave. Isso se aplica a todas essas marcações aqui. Quando você estava configurando eles dentro do seu PCT, então se eu viesse aqui e tivesse configurando minhas entradas, digamos que aqui estão todas as minhas entradas, e eu só queria que ele olhasse para os pontos marcados. Eu poderia fazer a mesma coisa que fiz antes, dar um duplo clique aqui e clicar em definir. Ele só olharia para os pontos que têm aquele classificador de marcação. Se eles não tiverem, ele vai fingir que eles não existem. Com a sua classe de destino, quando você clicar em definir, ele vai aplicar aquela marcação quando o novo ponto for classificado. Se eu definir para limpar, ele não vai aplicar. Esses pontos serão ignorados. A seção de ignorar propriamente dita, embora eu saiba que essa terminologia pode ser confusa, significa que o sistema fingirá que não há sinalizadores. Ele analisará cada ponto do seu conjunto de dados pertencente àquela classe específica. Faz sentido? Tudo bem. Temos mais alguma pergunta sobre algum dos tópicos que abordamos hoje? Muito bem! Se não houver mais perguntas, acredito que esse seja todo o material que tenho para vocês sobre esses tópicos específicos. Como você pode ver, conseguimos passar por eles muito rapidamente. Então, desde que você não tenha um conjunto de dados gigantesco, é possível terminar em cerca de 1 hora e ter toda a sua base classificada. E você pode realmente fazer uma classificação do solo. Um filtro acima do solo, ou seja, um filtro de altura, pode ser usado depois que o solo tiver classificado para classificar vegetação, edificações ou qualquer coisa desse tipo. A classificação do solo também é necessária para diferentes funcionalidades dentro do LP 360. Isso inclui a ferramenta de segmentação de árvores, o extrator de linhas de energia e o extrator de edifícios. Se você não classificar o terreno antes de executar esses fluxos de trabalho ou usar essas ferramentas específicas, o sistema não conseguirá detectar os objetos acima do solo, pois não será possível separá-los. Buchão. Fora isso, tudo isso está devidamente documentado e, mais uma vez, será gravado e disponibilizado online, incluindo nossa sessão de treinamento anterior. Eles serão agrupados em nossa base de conhecimento. Se alguém quiser pesquisar em nossa base de conhecimento, o endereço é suporte.lp360.com. Temos muitos documentos úteis e fluxos de trabalho aqui, incluindo uma seção inteira dedicada a como classificar o terreno. Isso vai te direcionar para os artigos relacionados.
Então, se eu acessar meu método tradicional de classificação do terreno, ele vai passar por todas as seções que foram abordadas hoje, incluindo aquelas que estão nos seus documentos de exercício. Ele também vai direcionar aqui embaixo, perto do final, para a ferramenta de limpeza. E todas as informações que cobrimos hoje estarão totalmente detalhadas aqui. Se você quiser informações adicionais sobre os diferentes modos, eles também estão totalmente documentados na nossa base de conhecimento, para os modos normal, agressivo, muito agressivo, inclinação acentuada e limpeza extrema. Mais uma vez, recomendamos que, se você estiver usando a limpeza assistida, comece com a limpeza de classe normal. Se você optar diretamente pelo extremo, poderá haver uma sobreclassificação significativa em seu conjunto de dados, porque isso é comum em áreas muito íngremes e densas, ok? Nesta página específica, você também encontrará recomendações para cada tipo de modo. E, novamente, isso pode ser consultado a qualquer momento durante seu processo de classificação.